Crônicas capítulo 20, Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Essa fase aqui é justamente a consequência da punição que veio de Deus sobre Josafá. Você lembra que no capítulo anterior, o profeta Jeú, ele veio, trouxe um recado para Josafá. Tipo o seguinte, você pode se preparar que Deus vai te repreender, Ele vai te disciplinar pelo teu erro. E nós sabemos que a primeira grande disciplina que vinha sobre o povo de Deus era justamente o quê? Era a invasão inimiga, eram as guerras, era tudo aquilo que tirava o estado de paz. Quando o povo de Deus estava tranquilo com Deus, estava tranquilo também com a população. Então, no caso aqui, o próprio Deus levanta esses inimigos para que venham contra Josafá, para que ele tivesse uma repreensão, um castigo, digamos assim, por causa da falha dele quando fez aliança com Acabe. Verso 1 diz o seguinte: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Veja que o reino estava tranquilo. De repente, se levantam Moabe e Amon, que eram dois parentes de Israel, que eram descendentes de Ló. 2. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, em Engede. Veja, a notícia chega a Josafá: uma grande multidão vem contra ti, do lado de lá do Jordão, quer dizer, os moabitas e os amonitas, e também os da Síria, que também vêm da parte de cima, da parte norte do mapa. 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Veja, o Josafá, quando viu o aperto chegando, ele, como é homem de Deus, era um bom rei, ele vai buscar justamente reforço em Deus. E coloca todo Judá para fazerem o mesmo, para que Deus operasse um livramento em favor de Judá, sabendo ele que isso aqui era consequência dos erros cometidos na aliança com Acabe. Verso 5. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, quer dizer, no templo. E disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. A declaração de Josafá, você percebe, é uma oração de adoração. Ele levanta, exalta a pessoa do Senhor, para que automaticamente o Senhor se comovesse e atuasse em favor de Judá. Verso 7 diz assim: porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, quer dizer, no caso os cananeus, diante do teu povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Ele está puxando lá do fundo do baú o início, a aliança, Abraão, amigo de Deus. Então ele está justamente mexendo, digamos assim, com o passado de Israel, para trazer à memória perante Deus a necessidade da defesa partindo do Senhor. 8. E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, quer dizer, no templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, aí já entrou mais uma parcela, os das montanhas de Seir eram os idumeus, descendentes de Esaú, também parente de Israel, pelos quais não permitiste que passasse Israel quando vinham da terra do Egito,
mas deles se desviaram e não destruíram. Tipo o seguinte, quando Israel saiu do Egito, foi lá atrás, você deve lembrar, está no livro de Números, eles não permitiram que Israel passasse pelo meio de Seir. Então ele está trazendo à memória tipo o seguinte, olha, eles foram maus para conosco, foram ingratos. Versículo 11, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Tipo o seguinte, eles nos maltratam, quer dizer, os edomitas, e agora eles querem chegar para tomar nossa terra, junto com Amon, com Moabe. Ainda tem a Síria também. Então, na verdade, era um quarteto fantástico aqui para cima de Judá. E esse quarteto fantástico aqui, na verdade, se você percebe, todos eram aparentados de Israel. Porque a Síria são os arameus, da onde saiu justamente Abraão. Aquela genealogia lá de cima. Os amonitas e moabitas, descendentes de Ló. E os de Seir, descendentes de Esaú. Então é tudo parente. Por que isso acontece? Porque sempre Deus, quando queria disciplinar o seu povo, ele usava, a princípio, aquelas nações mais próximas, que eram, na verdade, aparentadas de Israel. Agora, à medida que a gravidade do problema ia aumentando, ele já ia trazendo nações de fora. Aí a disciplina, ela se tornava cada vez mais o quê? Mais intensa, a fim de que o povo de Deus caísse num estado de arrependimento. Verso 12. Ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Tipo assim, a nossa confiança está no Senhor. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e seus filhos. Quando fala toda a Judá, mas na verdade não é todo o território de Judá, e sim os representantes do território de Judá, porque em Jerusalém não caberia toda a Judá. Então, na verdade, o que eles estão ali representando a totalidade do povo. 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Tipo o seguinte, fica tranquilo, que essa peleja não é de vocês, essa peleja é nossa. Eu vou acrescentar alguma coisa mais à frente. 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Ele está se referindo à parte sul do mapa de Judá. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Veja, ele diz que a peleja é dele. Ele diz que eles não vão precisar fazer nada, mas ele manda que eles saíssem ao encontro daquele exército. Por que eu estou falando isso aqui? Veja bem, a questão toda esses inimigos foram levantados pelo próprio Deus. Então aqui tem uma questão dupla. Israel, melhor, Judá, deveria ser disciplinado por causa da transgressão de Josafá em ter feito aliança com Acabe, ok? Mas essas nações que vêm contra Judá também precisavam ser disciplinadas pelo Senhor. Então, na verdade, aqui é Deus, ele mostra como que funciona o sistema espiritual. Ele usa os inimigos para assustarem Judá. E ele usa Judá para simplesmente servir de exemplo para os inimigos. E, na verdade, eles mesmos entre si vão se confrontar. Olha no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor.
E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvar o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Quer dizer, nesse sentido aqui, o máximo que o judeu, os de Judá, né, eles vão fazer é simplesmente louvar. Através do ministério dos levitas, através do ministério da música, simplesmente cantando em voz alta, os inimigos serão desbaratados. Olha no 20, ó. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Tudo isso aqui é no sul do mapa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então vejamos, o Josafá vai de encontro ao inimigo. Mas na verdade não vai haver peleja. Somente o cântico, somente a música, somente os salmos, somente a parte da adoração. Você vai entender por quê. Tem um mistério embutido nisso aqui. A questão é múltipla. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvasse a majestade santa, olha aqui, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só como é que o negócio funciona aqui. O próprio Deus que trouxe o inimigo é o próprio Deus que aflige o inimigo. Agora você percebe? Ele aflige o inimigo sem que Judá metesse a mão na arma. A única coisa que eles fizeram foram louvarem a Deus, aqui nós verificamos, cantaram, salmodiaram, dizendo que a benignidade do Senhor durava para sempre. Aí logo em seguida você tem o confronto, não de Judá contra eles, mas eles, na verdade, entre si. Olha aqui no 23, porque os filhos de Amon e de Moabe, e você sabe que são parentes também, se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Quer dizer, é um negócio de ficar de boca aberta, porque os inimigos vieram contra Judá, aí chega na hora, eles começam a brigar entre si, e depois os dois que se juntaram contra Seir começam entre si também se engalfinharem ali. Como é que fica essa situação? Vamos parar para entender. Primeiro, por que a disciplina veio sobre Josafá e consequentemente sobre Judá? Porque ele foi repreendido por Deus, porque ele fez a besteira. Se você volta lá no capítulo 19 desse mesmo livro, diz assim, no versículo 2: E Jeú, filho de Hanani, o vidente, lhe saiu ao encontro, Josafá, né? Devias tu ajudar o ímpio a amar aqueles que ao Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então ele sabia que viria uma disciplina, correto? Mas o Josafá tem crédito com Deus. E o reino de Judá também. O que aconteceu? Você percebe que quando Josafá fez aliança com Acabe, ele não estava prestando ao Senhor o devido louvor, a devida adoração. Então a pendência que havia de Josafá era na área do louvor e da adoração. Eles tinham trocado a confiança deles, em vez de confiar em Deus, estavam confiando na sua própria sabedoria. Então veja que à medida que eles louvaram, cantaram, enalteceram o Senhor, aí Deus já fez a expiação que Deus queria. Já foi o suficiente. Sem contar com o grande susto que Josafá teve de enfrentar um exército muito maior. Agora o que aconteceu? Como Josafá chegou aonde Deus queria, teve a punição devida que ele deveria ter, e aí botou o povo para cantar e a expiação foi feita aonde deveria ser feita. A partir de então, o negócio virou para os inimigos. Ou seja, os inimigos também deveriam ter uma disciplina. E nós vamos falar assim, por quê? Deus é que sabe. A verdade é que quando Deus disciplinava uma nação, é porque todos estavam cometendo algumas coisas contrárias à vontade. Eram pecados que saíram do controle e agrediam a Deus. E você veja que os três entre si, eles estão ali se matando. Então, entre si,
a própria justiça de Deus está sendo executada sobre eles. Olha no 24. Entretanto, chegou Judá a atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Olha só, quando Josafá chega com o exército dele, já estava tudo liquidado a fatura. Não precisou fazer nada. Absolutamente nada. 25. Ó. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam nelas fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos. E tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Deu para pegar? Josafá tinha que ser disciplinado, e foi. Mas a disciplina dele estava no medo do inimigo, e ali automaticamente quando ele cantou, expiou o que faltava para o reino de Judá. Agora daqui para frente você percebe que o próprio Josafá ainda se deu bem com o saque, com o despojo do inimigo, que durou na verdade 3 dias. Você consegue perceber a profundidade do negócio? O livro de Crônicas está mostrando que o Josafá, que era um rei justo perante Deus, quando falhou, mesmo na sua falha, Deus conseguiu abençoá-lo. E por quê? Porque ele pagou o seu débito e ainda tinha crédito a receber. Olha no 26. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram, Beraca significa bênção, em Vale da Bênção. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Então quer dizer, eles foram a peleja, não pelejaram, ainda pegaram grande despojo e voltaram para Jerusalém com os instrumentos de música, alaúdes, harpas, para a casa do Deus. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Nós sempre falamos assim, você tem 3 tipos de peleja dentro do contexto, digamos assim, israelita. Você tinha aquelas pelejas que Deus levava Israel à peleja e Israel voltava sem perder uma só alma, quer dizer, não morria ninguém. Israel prevalecia em tudo. Tinha aquela outra peleja que Deus levava Israel para morrer na peleja, e lá realmente morria, como foi o caso de Acabe. E tem um terceiro tipo de peleja que Israel ia e nem pelejar precisava, porque Deus operava em favor de Israel. Então nos 3 casos são 3 situações. Na primeira, quando se levava a peleja, Israel prevalecia, porque Israel precisava ser a vara disciplinadora de Deus e estava quite com o Senhor. Já na segunda situação, quando Deus levava Israel a uma peleja e Israel perdia, é porque Israel estava pecando contra Deus e uma expiação deveria ser feita. E na terceira situação, quando Israel ia a uma peleja e não pelejava e o inimigo era vencido, era para mostrar que Deus fazia em favor de Israel e que a vitória não dependia da estrutura de Israel. Ainda porque o Senhor, quando fazia isso, é para evitar a soberba, porque em determinados momentos, com muitas guerras, o que automaticamente acontecia é que a pessoa começava, o líder no caso, a tomar aquela glória para si e achar que era pela sua força, pelo seu potencial, que alcançavam as vitórias. Mas no 30 diz, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Lembrou? Antes tinha paz, tinha repouso, tranquilidade. Por que o reino ficou nessa confusão toda? Por causa de uma besteira que ele fez. Se ajuntar com Acabe, aquele a quem Deus aborrecia. Então o grande ensinamento aqui, mostrando o cronista, que Josafá, quando na vontade de Deus, estava calmo. Mas quando saía, a tribulação chegava. 31. E Josafá reinou sobre Judá, e era da idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili, e andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Nós já falamos e repetimos. Josafá, ele é comparado ao nível de Ezequias e Josias.
nessa reta aqui. Esses 3 foram os melhores de todos. E Asa também entra na sequência mais anterior a Josafá. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha ainda preparado o coração para com o Deus de seus pais. A questão dos altos era intocável praticamente, porque ali era uma politicagem. Nenhum rei queria bater de frente com o povo, porque a adoração nos montes era proibida. O certo era adoração no templo ou no tabernáculo, como se prescrevia na lei. Mas, em virtude de ser uma questão popular, os reis não batiam de frente com a questão da adoração nos montes. Por isso que ele fala aqui, ó, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha preparado o coração para com o Deus de seus pais. Quer dizer, o povo servia a Deus, mas não servia 100%. Então eles praticavam a adoração nos altos, aquilo que era contrário à vontade de Deus. E os reis permitiam para fazerem ali uma politicagem. Verso 34. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Hanani. Jeú era o profeta daquela época no reino de Josafá, que as inseriu no livro da história dos reis de Israel. Porque nos reis de Israel também tem aquela questão das narrativas, tanto de Josafá quanto do reino do norte. Já aqui fica preso somente ao reino do sul. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. Olha a besteira de novo. O Josafá escapou de uma e já entrou em outra. Ele vai fazer aliança com quem? Com Acasias, meu irmão. E Acasias era quem? Era filho do Acabe. E ele vai fazer aliança com ele também, ó. Ele vai fazer juntamente com ele aqui, ó. Esse que é o problema. Se aliou com Acasias. E aquela questão, o erro do passado tornou-se a repetir com o filho. 36. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Tarsis é a parte de cima do mapa. É aquela região atualmente chamada de Espanha. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Veja bem, o Josafá se aliou com Acasias, começaram a fazer navios, naus, para irem a Tarsis. Olha o que acontece no 37. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: visto que te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. E os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Olha como é que Deus trabalha. Você percebe que o cronista, ele dá uma ênfase, tipo o seguinte: o Josafá tinha tanto crédito com Deus, que até quando ele fazia besteira, Deus, para evitar que ele fizesse besteira, ele quebrava os navios dele, entendeu isso? Porque na intenção dele, aqui não fala, parecia ser boas intenções. Só que boas intenções nem sempre estão de acordo com a vontade de Deus. É o que aconteceu aqui. Então, para que Josafá não pecasse contra ele, ele automaticamente destruiu os navios de Josafá. E olha que o rei Josafá é considerado um dos melhores. Mesmo assim, vacilou um bocado. Mas você percebe que as punições, elas acontecem de acordo com o nível de transgressão que foi e é cometida perante o Senhor. Este foi o segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20.